A próxima informação que chega aqui para a gente acontece... A próxima informação que chega aqui para a gente acontece justamente neste exemplo que eu trouxe, numa conversa. Imagina só, o morador aqui de Curitiba, ele estava cansado, mas cansado mesmo, de ver o carro sendo atingido por motociclistas que saíam, não paravam e davam no pé mesmo, né? Aí ele falou, poxa, a gente acaba arcando com todo esse custo. O que ele decidiu fazer? Colocar uma câmera no carro dele. Colocou uma câmera e por 3 meses, quase 3 meses, ele começou a fazer uma série de flagrantes. E até nessa conversa ele disse, não demorava muito para isso acontecer. Em alguns casos, os flagrantes ocorrem assim. Você está numa rua, numa avenida, quando você vira a esquina, aconteceu um antes, virou a esquina, aconteceu outra imprudência. E quantos sustos a gente não passa, né? Eu muitas vezes, dirigindo, quando vejo uma situação dessas, muitas vezes com as motos, que eu falo, gente, foi por pouco que esse motociclista não foi atingido. Para que andar nessa velocidade? Para que furar um sinal, né? Ou atravessar daquela forma em que praticamente abriu o sinal, ele já passou, né? Muito rápido também. Aquilo deixa a gente também muito agoniado, fora essas infrações nítidas, né? Que a gente está vendo aqui, andar por cima da calçada, furar o sinal vermelho. Isso, pelo jeito, né? Aconteceu com frequência nesses meses em que ele ficou gravando. Toda essa imprudência reflete no número de acidentes, de pessoas hospitalizadas. Nós vamos tratar de uma forma mais profunda sobre esse assunto ao vivo com o repórter André Zanfonato, que reuniu os flagrantes, que tem os dados, que foi checar essa informação para a gente. Bem-vindo, Zanfonato. Obrigado, Frigo. Bom dia para você, para a Claudinha, quem está nos acompanhando. A gente vai trazer, então, esses dados, que são dados que, claro, preocupam principalmente a área da saúde pública, porque acidentes, tendo mais acidentes, mais pessoas feridas, tem também essa pressão na saúde pública. Para a gente entender um pouco mais esses números de acidentes, o que foi levantado pela produção da RPC, então, o que a gente tem até agora? O total de acidentes envolvendo motos neste ano, 17.172 acidentes aqui no Paraná. É um aumento de 6,92% se a gente comparar com o mesmo período de janeiro a julho do ano passado. Em relação ao número de vítimas, 7.503 neste ano e no ano passado 7.288, uma redução de 2,9%. Isso a gente está falando de feridos, vítimas, enfim, no geral. Só que quando a gente fala do número de mortes, houve um aumento no número de mortes de 9,14%. Então, de um ano para o outro, é um número bastante expressivo. A gente fala ao vivo aqui da Avenida das Torres, uma das principais ligações de Curitiba com a região metropolitana, que dá acesso, por exemplo, à cidade de São José dos Pinhais. E por aqui o movimento é bastante intenso. E por que a gente está falando deste ponto, então? É porque a Avenida das Torres é uma das ruas, a segunda rua, que mais concentra acidentes envolvendo motocicletas aqui no Paraná. Para a gente ter uma ideia, de janeiro a julho deste ano, a principal foi a Avenida Juscelino Kubitschek, na região do contorno sul de Curitiba, com 96 acidentes. Aqui na Avenida Comendador Franco, Avenida das Torres, 86 acidentes. Depois em Avenida 10 de Dezembro, em Londrina, que é a única avenida fora de Curitiba, com 73 acidentes. E o restante, até chegar aí, passando por Anita Garibaldi, Avenida Silva Jardim e também Manuel Ribas, todas elas falando aqui da capital. Números que preocupam, vocês mostraram aí no estúdio também esses, enfim, os motociclistas se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco. E a gente conversou com um especialista de trânsito que fala um pouco mais sobre essa questão. É uma responsabilidade de todos, a gente não está falando só que motociclista está colocando os demais em risco. Claro, existem motoristas de carro, de caminhão, enfim, imprudência tem por todo lado, infelizmente. Mas a gente vai ouvir a fala desse especialista em trânsito que explica um pouco mais sobre essas atitudes de risco. Acompanhe. Perceber claramente é que tem muito abuso no espaço público cometido por
condutores de todos os veículos, sem dúvida, né? E essas imagens são uma seleção do que os condutores de moto têm feito. E é bem comum mesmo nós vermos isso, né? Isso é um problemão, porque é um desrespeito ao espaço público, às regras de trânsito e, fundamentalmente, à segurança. É uma ameaça não só para eles, mas para os outros usuários do trânsito. Bom, a gente conversou também com motociclistas no centro de Curitiba, que é uma região que concentra bastante desses profissionais que utilizam a moto para trabalhar, principalmente porque é uma região de bastante comércio, de lojas, de lanchonetes, então tem muita entrega também. Nós conversamos com dois, um deles trabalha diretamente com a motocicleta e o outro utiliza principalmente como meio de locomoção. Os dois já nos disseram ontem, ainda quando gravamos essa entrevista, que já passaram por situações de risco e que são muito mais prudentes hoje em dia, tomam muito mais cuidado para evitar qualquer tipo de ferimento, mas já passaram por acidentes também. Acompanhe o que eles disseram. O respeito, ele tem que vir de ambos os lados, né? Tanto de nós, motoqueiros, quanto dos motoristas. Mas o que falta muito hoje em dia é a atenção no trânsito, né? O mudar de faixa, o virar uma rua dando seta ou não, eu acho que isso é o que mais implica. Quando você, às vezes, está atrasado, está com um pouco de pressa, você não consegue manter aquela distância segura, moto quer passar em qualquer espacinho que tem, então a gente acaba se expondo mais ao risco, mas tentando se manter seguro também. Corre muito risco, porque dependendo da entrega, o pessoal pede meio com urgência, você tem que sair meio que acelerando, aí tem que cuidar do pessoal que, né, também um pouquinho com o celular ali, se cuida, né, sempre estão mexendo no celular, daí você tem que cuidar muito, porque, né, o acidente acontece. Bom, a gente acabou quase de presenciar, inclusive, um acidente aqui, mas não envolve moto. Aqui na Avenida das Torres, o sinal vermelho, o carro acabou passando e aí ficou um pouco para frente com os demais carros que vinham. Para a gente ver que a imprudência, o descuido, às vezes, não é nem questão de querer fazer por querer, né? Mas, enfim, se colocando em risco, colocando os demais em risco também. E aí vem a fala desse especialista que a gente acompanhou agora há pouco, falando que é a responsabilidade de todo mundo tomar cuidado. Mas não dá para negar que o motociclista está mais suscetível a ferimentos justamente porque, como muita gente fala, eles são o para-choque praticamente do veículo. Então, qualquer batida, qualquer acidente, os ferimentos, a chance de ferimentos é muito maior para esse motociclista. E isso causa, então, também uma pressão no sistema de saúde, como eu falei no começo dessa entrada ao vivo, porque muitos deles precisam ser hospitalizados. A gente também vai ter, então, agora a fala desse especialista de trânsito que comenta um pouco sobre essa pressão, sobre o que tem de impacto no sistema público de saúde, que é a porta de entrada para esses atendimentos de acidentes. Acompanhe. Com certeza, essa pressão em cima dos entregadores contribui para este cenário, né? Para as cenas que a gente viu e para muitos dos acidentes que acontecem por conta dessa pressa resultante da pressão. Mas não justifica colocar a segurança em risco. Então, um tantinho mais de informações, um tantinho mais de consciência, inclusive dos consumidores, de quem está contratando os serviços, pode contribuir. Mas certamente políticas públicas que pusessem limites a par e passo de uma fiscalização mais eficiente, que parece que não temos, resultaria sim num comportamento mais adequado e mais segurança para todos. Pois é, então a gente tem aí então esse especialista explicando um pouco mais para a gente sobre esses riscos, sobre o hábito que a gente tem no trânsito, que os motociclistas têm no trânsito, enfim, uma responsabilidade de todo mundo de cuidar, principalmente cuidar do menor, né? Quando a gente faz a autoescola, aprende sobre isso. Cuidar do veículo menor, do maior para o menor. Então, cuidar do pedestre, cuidar do motociclista, cuidar do carro de passeio.
Enfim, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Bom Dia Paraná para tratar mais sobre esse assunto, inclusive dentro de um hospital, para mostrar a realidade desses atendimentos. Como essas pessoas acidentadas chegam até essas instituições para serem tratadas, a gravidade desses ferimentos. Enfim, ainda hoje a gente volta aqui no Bom Dia para trazer essas informações. Então, um detalhe, porque se a gente olhar para as projeções e para os números de momento, né, de aumento de frota de motos aqui no nosso estado, a gente, se não tivermos essa mudança de comportamento de todos os lados, mas especialmente dos motociclistas, a tendência é que esses números se mantenham e aumentem cada vez mais. E sim, nesse caso ali a gente mostrou flagrantes de pilotos de motos, né, de motos cometendo essas infrações. A gente sabe sim que muitos motoristas também cometem infrações. Já mostramos outras vezes aqui no Bom Dia Paraná, várias outras vezes também carros cometendo infrações. Nesse caso a gente está focando aí nessas informações que a gente recebeu, né, de ter esse flagrante e agora também seguindo com a questão ali dos hospitais. E já não é de agora, de anos, que sim, quem trabalha em hospital sempre fala que o trânsito é, sim, mais perigoso para quem está na moto. Acaba que o ferimento é muito mais grave, o atendimento é mais demorado também, as sequelas são maiores. Então, tudo isso é embasado também nas informações que o André Zanforato vai trazer logo mais aqui para a gente. A pessoa acaba tendo a necessidade de ficar mais tempo ocupando um leito, né, de UTI, às vezes, ou dentro de um hospital para fazer esse tratamento. E depois que sai, ainda precisa fazer fisioterapia. Então, para você ver, esse serviço ele é extenso.